No começo do nosso culto, meus irmãos, nós lemos como texto introdutório o Salmo 46. O texto do Salmo 46, ele não contém autoria. Alguns salmos, você bem no cabeçalho, né? Que no caso dos salmos faz parte do texto inspirado, não foi colocado pela publicadora daquela Bíblia. Muitas vezes você tem o autor, Davi, Salomão, Moisés e assim por diante, da família de Coré, e assim vai. Bem, no caso aqui, meus irmãos, o Salmo, muita gente acredita que havia sido escrito por Davi. Mas na verdade, meus irmãos, esse Salmo, ele é posterior à época de Davi, é da época de um dos descendentes de Davi, do rei Ezequias, o qual viveu uma situação para a qual se escreveu o texto que nós lemos no Salmo 46, que retrata, é claro, Deus como nosso livramento, o que dá o tema da nossa meditação desta noite, o verdadeiro refúgio, o Deus que luta por nós. O verdadeiro refúgio, o Deus que luta por nós. A história que nós vamos usar hoje é a história de Senaqueribe, quando ele ataca o povo de Judá, tentando conquistá-lo, assim como ele havia atacado outros povos anteriormente. E essa história, meus irmãos, ela é tão interessante porque você encontra nada mais do que 3 narrativas dela nas Escrituras. Você encontra a narrativa primeira, eu acredito, original de 2 Reis, 18 e 19, seria interessante você anotar, para depois você comparar um texto com o outro, e ver aquilo que um é mais detalhado do que o outro, neste ou naquele aspecto. 2 Reis 18 e 19. Depois você encontra na profecia de Isaías, capítulo 36 e 37. Isaías, obviamente, era contemporâneo do rei Ezequias. E finalmente você encontra, depois de muitos anos que haviam se passado isso, 300 anos mais ou menos, você encontra registrado por Esdras em 2 das Crônicas, capítulo 32. O livro de 1 e 2 Crônicas foi escrito de forma posterior do retorno do exílio babilônico, e por isso que ele traz, às vezes, parece a mesma narrativa, mas o objetivo era recontar para o povo que havia voltado do exílio a história, a sua história, até aquele ponto. E desses 3, meus irmãos, nós vamos ficar exatamente com o texto de 2 das Crônicas, capítulo 32. E nós vamos ver, meus irmãos, Deus se mostrando para este rei como um Deus presente, como um Deus participativo. Agora não se preocupe, esta não é e nem nunca será uma mensagem triunfalista. Uma mensagem que tem como objetivo que você saia daqui achando que tudo vai dar certo na sua vida. Porque essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica, como nós vamos ver aqui, é que muitas vezes, muita coisa pode sim dar errado, mesmo que você faça tudo certinho. Porque nosso Deus, ele trabalha de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Mesmo assim, a história de Ezequias, Isaías e Senaqueribe nos traz uma visão de como Deus age quando nós precisamos, muitas vezes, do seu socorro. Nós vamos, meus irmãos, pedir essa noite que você deixe a sua Bíblia aberta, porque à medida que nós fomos caminhando no texto de 2 das Crônicas 32, nós vamos lendo, para não ler todo e depois ler novamente. Agora, um pequeno pano de fundo que eu preciso lhe dar é que, diferentemente dos demais, ou da maioria dos reis, Ezequias foi um bom rei. Ano passado, quando nós estudamos síntese do Antigo Testamento e vimos o resumo dos reis de Israel e de Judá, nós percebemos que em Israel, Reino do Norte, absolutamente nenhum rei andou no caminho do Senhor. Já no Reino do Sul, Judá, uma minoria dos reis andou, e assim era a expressão, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Não pai imediato, mas seu antecessor, seu antepassado.
ou seja, agradando ao Senhor. E nessa linhagem você tem Asa, Josafá, Josias e tem também Ezequias. Infelizmente, uma minoria. Então, meus irmãos, você para pensar. Um homem que seguia a Deus, um homem que queria agradar a Deus. Então, obviamente, tudo ia muito bem para ele, tudo ia ser um mar de rosas e ainda sem espinhos. Na verdade, não foi assim que aconteceu. Vamos começar o nosso texto, os 5 primeiros versículos de Crônicas 32, segundo das Crônicas. O escriba Esdras nos registra da seguinte maneira: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Meus irmãos, é interessante, se você perder os detalhes do texto bíblico, você vai sempre perder a beleza das Escrituras. A primeira frase que nós temos no capítulo 32 ressalta exatamente a fidelidade de Ezequias. O texto diz: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, aí você esperaria o quê? Deus lhe abençoou ainda mais, Deus lhe fez prosperar, Deus lhe deu paz sobre os seus inimigos, Deus ampliou os seus territórios. O texto começa a tomar uma curva completamente diferente, dizendo que, mesmo sendo fiel, um homem poderoso, um grande império da época, o Império Assírio, que já havia assolado Israel, agora havia invadido o território de Judá, tomado as cidades fortificadas e rumava para a capital, Jerusalém. A primeira lição, meus irmãos, do texto de Crônicas 32 para nós esta noite é a seguinte: mesmo quando somos fiéis, muitas vezes Deus permite a provação. Não a provação junto, a espaço, provação. A tribulação, a dificuldade, a luta. Fidelidade não é garantia de vida fácil. Fidelidade não é garantia de vitória, de sucesso, de prosperidade. Não é assim que Deus trabalha, e você não vai procurar de Gênesis a Apocalipse e você vai encontrar o pensamento que nós estamos aprendendo nesta noite. Por que isso é importante, meus irmãos? Isso é importante porque nós vivemos dias onde cada vez mais o contrário dessa mensagem é ensinado. De que você, ou Deus tem planejado para você, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de vitória. Uma vida mais doce, com sabor de mel. Musiquinha absurda. Por quê? Porque isso vende mais fácil. Isso atrai as pessoas. Isso conquista as pessoas. Por outro lado, meus irmãos, quando você encara a realidade das Escrituras, a gente vai falar que nem acho que eu falei outro dia, a gente estava conversando sobre alguma coisa. Se você sentasse um profissional de marketing e ele desse uma olhada nas estratégias de Deus em propagar o seu nome, em fazer-se conhecido, ele ia dizer: oh, Deus tinha um péssimo marqueteiro. Ele quer ser amado por esse povo. O povo tem um rei que está fazendo tudo certinho, que está sendo fiel. E o povo ainda vai passar uma dificuldade dessa? O que está acontecendo nessa história? O que está acontecendo, meus irmãos, é que muitas vezes há áreas na vida, no caso aqui de um povo, mas na nossa vida, que Deus ainda precisa trabalhar. E eu estou buscando, eu estou
servindo, estou sendo uma pessoa fiel, eu falo do Senhor para as pessoas, eu tenho uma boa vida de oração, eu leio a Bíblia, eu quero viver a palavra de Deus, mas cá entre nós, sempre vai haver algo na minha vida que eu preciso ser trabalhado, que eu preciso ser mexido por Deus. E Deus, meus irmãos, permite a luta, a provação, para que aquilo possa ser trabalhado na minha vida. Um outro fato, meus irmãos, é que é mais fácil eu me acomodar ao sucesso do que eu me acomodar na luta, na dificuldade. É mais provável que você caia tendo tranquilidade, dinheiro, saúde, tudo bem, do que quando você está passando por uma adversidade. Faça um autoexame. Quando é que você ora mais? Quando é que você busca mais a Deus? É quando a coisa aperta ou quando está tudo muito fácil? Não é verdade? Infelizmente, meus irmãos, eu não sei se é um defeito de fabricação, ou se pelo menos é um efeito colateral de um defeito por causa do pecado. Mas nós somos assim. Nós somos como crianças num playground. Enquanto a gente está no pula-pula, no balanço, quando a gente está fazendo as coisas, mamãe e papai estão lá no banco e a gente não está nem aí para eles. No máximo, mesmo quando a gente dá uma olhada para dizer, essa está aí, né? Me abandonou não. E volta para o balanço. E volta para brincar. Aí, a gente cai e rala o joelho. Para onde que a gente corre? Para o balanço? Para o pula-pula? Corre para a mamãe. Para o papai. Porque agora eu preciso. Pastor, só tem que ser dramático, o negócio de joelho ralado. Não precisa o joelho ralar. Basta passar o cara do sorvete. E eu preciso, porque eu não tenho dinheiro, eu tenho 8 anos de idade, eu corro para a mamãe e para o papai. Quero sorvete. Interesse. Meus irmãos, me apavora o fato de que eu tenho um coração tão infantil. De que eu preciso de uma razão para depender de Deus. E a minha oração essa noite, vamos colocar várias orações na nossa meditação, é que Deus seja suficiente. Que ao invés de ficar lá no playground brincando e mamãe e papai esquecido no canto, eu vou lá, pego com o meu dedinho, né? Mamãe ou papai pela mão e digo, brinca comigo, fica comigo. Porque eu quero estar contigo na brincadeira. Porque sem o Senhor, sem a senhora, ela não tem graça. Assim deveria ser, meus irmãos, nós para com o nosso Deus. A vitória, a bênção, ela não faz sentido sem o abençoador. Sem ele estar participando, sem ele estar presente, sem ele ser o principal. E assim, meus irmãos, mesmo tendo uma vida de fidelidade, Deus permite que este homem, que ouvia o profeta da época, Isaías, que buscava andar com Deus, estivesse agora na mira de uma superpotência e a coisa não estava bonita para o lado dele. Para nos ensinar que mesmo quando somos fiéis, muitas vezes, Deus permite que venha a provação. Fidelidade não é sinônimo de tranquilidade. Não se deixe abater. Prepare-se para as provações. Não se deixe abater com essa perspectiva. Esteja pronto para quando Deus permitir algo semelhante na sua vida. O texto continua, meus irmãos, versículos 6 a 8. Agora que nós já sabemos que Senaqueribe chegou e está bem no quintal de Ezequias, o texto continua dizendo, nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Meus irmãos, eu sou fã dos bons reis de Judá.
Eu sou fã da humildade de Josafá diante de um exército, ele se humilha na presença de Deus. Eu sou fã de Josias, que pede para ensinar as escrituras para todo o povo e promove um grande reavivamento. Eu sou fã desses homens, meus irmãos, que tinham uma posição de grande poder, mas diziam, só estou aqui por causa do meu Deus. Que se humilhavam, que serviam o seu povo com aquilo que realmente o povo precisava, que era direção espiritual. E esse homem, meus irmãos, prepara o seu exército, está fazendo certo. O que ele vai fazer? Vai deitar na rede, esperar que Senaqueribe chegue? Está fazendo o que ele tem que fazer como rei, mas ele diz, estamos fazendo o humanamente possível, mas o nosso verdadeiro poder está em nome do Senhor. Mesmo quando somos atacados, segundo lugar, saiba que Deus é poderoso. E eu acrescentaria, também é soberano. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes Deus vai permitir que pessoas, que circunstâncias se levantem na sua vida, como por exemplo se levantou na vida de Jó. Como por exemplo se levantou na vida do próprio Senhor Jesus. E Deus permite todas essas coisas por quê? Porque é neste momento que nós vamos experimentar a nossa fraqueza e o poder de Deus. É que nós vamos experimentar a nossa limitação e a grandeza do nosso Deus. Sim, meus irmãos, porque quando aquilo que aparece no seu dia a dia como desafio está dentro da sua capacidade, ora, bolas, para que você precisa de Deus? Pastor, que blasfêmia, eu preciso de Deus para tudo. Mas, meu irmão, geralmente nós lembramos quando o desafio está além da nossa capacidade. Triste realidade, mas assim o é. Quando há um obstáculo, quando a luta vem, e certamente Ezequias experimentou muitos desafios no seu dia a dia. Ele cumpriu na sua função de rei, na sua autoridade, na sua capacidade, mas agora estava um desafio além do que ele podia fazer. Como ele mesmo fala para o seu exército, olha, está vindo o rei da Síria com um enorme exército. O texto diz que ele consertou o muro, reforçou o muro, ele fez o que ele podia fazer, ele preparou o exército, fez novos escudos e lanças. Aí, meus irmãos, está o que eu e você podemos fazer. Eu estava conversando com o irmão que está passando uma luta muito grande, e eu falei para ele o seguinte, meu irmão, se desespere se você estiver de tal forma desanimado, que você não esteja fazendo nem aquilo que Deus espera de você. No caso dele, está desempregado, passando grandes lutas. Eu falei, vá levar o seu currículo, vá procurar quais são os próximos concursos, vá nos lugares que você sabe que há oportunidade de emprego. Esta é a sua parte. Se desespere se você não estiver fazendo a sua parte, porque aí algo muito difícil está acontecendo com você. Mas não se desespere enquanto você aguarda para que o poder de Deus se manifeste na sua luta. Querido, se você se desesperar enquanto Deus está agindo, você vai sucumbir à ansiedade, que inclusive foi uma mensagem de 3 ou 4 semanas atrás. Você não vai aguentar. Você não vai suportar. Porque você já está enfrentando algo além da sua capacidade. E você precisa colocar isso na mão do Senhor, como Ezequias está fazendo aqui. Nós não sabemos, meus irmãos, o que o futuro nos aguarda. Mas como disse um pastor, a quem eu ouvi há 20 e tantos anos atrás, todos nós somos pacientes terminais. Desculpa, irmão, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Você vai morrer. Pode levar mais 50 anos, mas você vai morrer. Não tem jeito. Salvo o seu arrebatamento acontecer, você vai morrer. Esse pode ser meu último sermão. Depois do culto pode ser minha última cantina. Propaganda, viu? O fato é, meus irmãos, que notícias inesperadas podem chegar a qualquer momento.
Alguns meses atrás eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que começou a sentir uma fraqueza, e foi fazer um exame de sangue. E a cara da técnica, quando olhou o exame dela, já disse: corre para o médico, leucemia. No espaço curto de 4 meses, ela teve tempo de arrumar as suas coisas, preparar os seus filhos, preparar o seu funeral e ser enterrada. E como que nós conseguimos, meus irmãos, encarar uma notícia dessa e passar por um processo desta forma, de uma maneira tão tremenda como eu vi naquele vídeo, naquela reportagem? Sabendo que há situações em que você não pode fazer nada, você pode se desesperar, bater a cabeça na parede, fazer o que você quiser. Está nas mãos do Senhor. E não precisa ser uma enfermidade, pode ser qualquer outra coisa. Seu chefe está preparando uma lista de pessoas que vão ser despedidas. Os homens provavelmente vão apelar para a bajulação, talvez até para o suborno. Talvez alguém desesperado possa apelar até para a ameaça. Mas a sua confiança, meu irmão, só pode estar no Senhor, porque não há nada que você possa fazer. Há situações fora do seu alcance que vão se suceder na sua vida. E nós temos que aprender, meus irmãos, que a nossa resposta vai ser uma declaração do tamanho do nosso Deus. Ezequias está dizendo: eu tenho um Deus maior do que o exército assírio. Ele acabou de dizer isso para o seu povo. Vamos ler de novo. Pois conosco, versículo 7, está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está, ênfase, somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Um dos problemas, meus irmãos, com a internet é como que a notícia chega rápido para você em maior quantidade. Eu já falei isso em outra mensagem. Eu estou com uma lista de pessoas queridas pelas quais eu estou orando. Professores nossos. Pessoas que têm servido ao Senhor. Sinceramente, dá aquela mentalidade humana, tanta gente ruim para estar doente, e Deus permite até que uma pessoa tão útil para a obra esteja doente. Pensamento só humano, não é assim que as coisas funcionam. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo eu tenho sido muito edificado. Como Deus tem se manifestado na vida dessas pessoas. Como é interessante, meus irmãos, ouvir a esposa de um dos ministros de louvor, dos cantores evangélicos mais respeitados nesse país, lutando contra o câncer. Como é tremendo, meus irmãos, ver as declarações de fé daquele esposo. E você pensa que ele está num canto chorando, lamuriando-se. Ele está cumprindo o seu ministério enquanto acompanha a sua esposa. E enquanto faz o seu ministério de adoração, de louvor, de pregação, ele está traduzindo a Bíblia para uma tribo lá no Equador ou no Peru, não lembro bem agora. Ao invés de estar em casa reclamando de Deus, ao invés de estar em casa se lamuriando, porque eu, ele está servindo a Deus. Que se você e eu não soubéssemos o que está acontecendo, diria: a vida dele está muito boa. É porque ele e inúmeros testemunhos que nós encontramos na igreja do Senhor creem que do nosso lado está um poder muito maior do que a nossa dificuldade. Mesmo quando somos fiéis, muitas vezes Deus permite a provação. Mesmo quando somos atacados, saiba que Deus é poderoso. Agora do versículo 9 ao 19, na porção maior, nós vamos ver o que Senaqueribe resolveu aprontar para Jerusalém. Mais tarde, versículo 9, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Essa é a mensagem que ele mandou. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que
vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Presta atenção, meu irmão, que ele vai falar agora. Acaso, alguma vez, os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Valente ele, né? Versículo 16. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras, não livraram os povos deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Meus irmãos, Senaqueribe perdeu a noção do perigo, como se dizia na minha terra quando eu era pequeno. E não só afronta a Ezequias, como começa a afrontar, diz o texto, o Senhor, o nosso Deus. Isso me lembra, meus irmãos, desculpe a menção da arte pop, né? E o filme. Não sei se você assistiu, mas um dos filmes do Batman, alguém descobre a identidade secreta dele. Lembra disso? É um advogado, se não me engano. Aí ele procura um homem, o ajudante do Batman lá, e diz assim, olha, eu sei que o Batman é Bruce Wayne. E se ele não fizer o que eu quero, eu vou avisar para todo mundo quem ele é. E o ajudante dele fala o seguinte, deixa eu ver se eu entendi direito. Você supõe que um multibilionário, com todos os recursos ao seu dispor, é um vigilante mascarado que não se submete à lei e caça bandidos e malfeitores como quer, faz o que quer e acaba com eles. E você quer que eu dê esse recado para ele? Aí o homem pensou bem e disse, não. Você pega esse quadro da cultura pop e multiplica por 300 trilhões de vezes é o que Senaqueribe está fazendo. Ele pega e desafia o Senhor, Criador de cada molécula, átomo do corpo dele. E desafia o Deus, o nosso Deus. E desafia aquele que poderia fazer o que quisesse. Meus irmãos, eu fico pensando na paciência do nosso Deus. Porque se fosse eu, provavelmente quando Senaqueribe estivesse dizendo, pois você sabe que eu já tinha pulverizado esse caboclo na hora. Deus, pacientemente, teve gente que levou susto com o cufo, né? Desculpa, irmão. Precisa acordar. Pacientemente, ele deixa ele falar o que ele quer. Porque ele quer mostrar o seu poder para o seu povo. Terceiro lugar, mesmo quando outros fracassaram, saiba, o nosso Deus é diferente. Mesmo quando as pessoas tiverem a mesmíssima experiência que você,
e não venceram, e não conseguiram, e não chegaram lá, e não prevaleceram, você é diferente. Se você estiver confiando no Senhor, com você a história é diferente. Agora, deixa eu ressaltar aqui, meu querido, se você estiver dependendo do Senhor. Este era o diferencial de Ezequias. Ele não estava ali, meus irmãos, em seu nome. Ele não estava ali confiando no seu exército. Ele não estava ali nem dizendo, não, nós temos do nosso lado o grande profeta Isaías. Não. Ele estava ali em nome do Senhor, confiando no que Deus estava fazendo. As acusações de Ezequias, de Senaqueribe, inclusive eram distorcidas, dizendo que Ezequias havia derrubado os altares deste Deus deles. Não, Ezequias havia derrubado os altares idólatras de Baal e outros deuses falsos, e dito ao povo que era para adorar ao Senhor em Jerusalém, conforme a lei judaica, a lei mosaica. E mesmo distorcendo tudo, meus irmãos, ele não consegue amedrontar Ezequias. Mesmo contando esse currículo, alguns dos deuses dos outros povos conseguiram preservá-los, defendê-los, cuidá-los. Você sabe, meus irmãos, porque muitas vezes as pessoas estão buscando uma nova religião, porque estão buscando religiões e deuses que nada podem fazer pelas suas vidas. E sabe, meus irmãos, porque nós temos diversos testemunhos, não só nesta, mas em tantas igrejas, de pessoas que passaram em N religiões, e quando conheceram o Senhor que estamos pregando hoje, nunca mais procuraram? Não, não é porque depois que conheceram a comunidade Batista Videira, não, de jeito nenhum. Mas depois conheceram o Senhor, porque Ele não é igual aos outros deuses. Que diz o texto no final do versículo 19, que não passam de obra, de feitura, de criação das mãos dos homens. Eu não sei qual é a sua história, mas sabe, querido, você tem diversos deuses. Vamos repetir a frase que nós já ouvimos tanto nos últimos meses, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. Nós idolatramos o nosso contra-cheque. Nós idolatramos a nossa capacidade intelectual. Nós idolatramos marido, esposa, a nossa família tão respeitosa. Nós idolatramos a nossa bondade. Sou uma pessoa boa, sou um bom cidadão, um bom pai, mãe que sacrifica, trabalhadora e trabalhadeira. E assim vai. Nós temos diversos ídolos, meus irmãos, que se eles não são destronados, eles combatem, eles lutam e nos impedem para que o Senhor tenha o primeiro e único lugar na nossa vida. Veja bem, nós não estamos falando de que nosso coração tenha uma coleçãozinha de tronos e que você pode dizer até de forma muito espiritual, só que não, Deus está lá no primeiro e no segundo, terceiro estão as outras coisas. Não há lugar no meu coração para nenhum outro trono além do trono do Senhor. E aí você, queridos, precisamos examinar constantemente aonde está a nossa dependência. Durante, meus irmãos, a nossa vida cristã, e a minha vida cristã em particular, eu passei situações em que muitas vezes eu não entendi. Quando eu olhei para Deus trouxe no meu coração esse primeiro ponto, eu falei, isso aqui eu conheço de cor e salteado. Tentando fazer tudo certinho, tudo tal. E a campainha toca quando eu atendo, lá está a aprovação. Mas será o Benedito? Como é que pode um negócio desse? Sabe o que eu descobri, meus irmãos, no caminho? Haviam ídolos no meu coração que precisavam ser destronados. E toda a teologia, leitura bíblica e oração ainda não haviam conseguido. Precisou da aprovação. Precisou da luta. Para que eu percebesse, meus irmãos, que esses falsos deuses fracassariam nas minhas lutas. Eu só podia depender de Deus.
Então, meu querido, essa noite pouco importa como está a sua saúde, se muito bem ou se você está com o pé na cova. Pouco importa se seu contra-cheque é dessa grossura ou ele é o famoso faz-me rir. Pouco importa se você vem de uma família respeitada, né, estruturada, linda de morrer ou de viver, ou se você vem de uma família completamente desestruturada. Nenhuma dessas coisas serão suficientes para lhe livrar quando você estiver passando por uma tribulação, por um problema, por uma luta. Só o Senhor. Só Ele. Ele é, meus irmãos, o poder maior que Ezequias se refere para o seu exército. Agora uma perguntinha, meus irmãos. Se nós temos um Deus deste tamanho, por que temos recorrido aos deuses dos outros povos? Aos povos materialistas, humanistas ou de outras religiões? Por que eu busco outro Deus se o meu é desse tamanho que Ezequias está destacando aqui? Mesmo quando outros fracassaram, saiba, meu irmão, o nosso Deus é diferente. O texto termina, não sei se você conhece a história, no versículo 20, dizendo o seguinte: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu não quero parar nesse texto, não. Eu queria chamar a sua atenção para Isaías capítulo 36. Eu queria ler com você a profecia de Isaías, o recado que Deus mandou para Senaqueribe. Eles oraram, Deus trouxe uma palavra para Isaías, profeta, e ele traz essa palavra no capítulo, na verdade, 37. No capítulo 37, meus irmãos, versículo 21, nós temos a profecia de Isaías, a resposta de Deus. Esse é o assim diz o Senhor para aquela situação. Olha só. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está,
quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, presta atenção, meus irmãos, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que cresce por si, e no próximo, daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e o remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Versículo 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e nem atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Quem é mesmo o Deus de Senaqueribe na sua vida, meu irmão? Quem você tem temido? Qual é a circunstância que você tem desanimado? O que tem feito na sua vida, meu irmão, você perder o ânimo? Meus irmãos, muitas vezes eu acordo, ou estou no meu dia, e como você, bate um desânimo, bate alguma coisa, e eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança, a palavra do Senhor. Qual é a razão que nós temos, meus irmãos, com um Deus deste tamanho, para viver desanimados ou perder de alguma maneira o rumo da nossa vida? O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Ezequias. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que disse: Senaqueribe, volta para onde você veio. E Senaqueribe perdeu a própria vida, porque ele não sabia com quem ele estava mexendo. Nessa semana, mostra para a tua luta o tamanho do teu Deus, querido. Mesmo que a luta esteja acontecendo dentro do seu coração, mostre o tamanho do seu Deus. Na próxima vez que você for ao seu quarto, se ajoelhar para chorar por um problema, ore. Mas continue orando e glorifique a Deus. Exalte o Senhor da tempestade. Exalte o Senhor na tempestade. Porque Ele ainda é Deus. E isso não mudará. Ele era ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente. Feche os olhos comigo essa noite. Ó Deus, como a Tua palavra mesmo registra, a vida dos nossos irmãos do passado, dos Teus santos do passado, foi registrada para o nosso ânimo e edificação. Está lá, ó Deus, para que nós possamos olhar e saber que este é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, para que possamos sempre compreender que nós sempre estamos do lado vencedor. Não há, ó Deus, não há disputa nenhuma em andamento. Ó Deus, muitas vezes o inimigo tem conseguido espalhar um pensamento demoníaco no meio da Tua igreja, que nós tivéssemos algum tipo de disputa. Ora, Deus, para haver uma disputa, há de haver a possibilidade de que um dos dois lados vença. E, ó Deus, não há nenhuma possibilidade do nosso inimigo vencer, porque o nosso Deus é sempre vencedor. Não obstante, ó Deus, nós precisamos em nossas vidas aplicar estas verdades e viver estas verdades. E perceber, ó Deus, que mesmo quando nós estivermos debaixo de profunda tribulação e luta, grande provação, o nosso Deus não se esqueceu de nós. Ele está passando conosco através da tempestade.
Ajuda-nos, ó Deus, a nesta semana aplicarmos de uma vez por todas esta verdade em nossa vida e vivermos esta verdade para a glória do Teu nome. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.